No Rio Grande do Sul, deixa eu contar isso para vocês que não é legal não, viu? A cidade de Santa Maria vive um surto de toxoplasmose. Na maioria dos casos, a doença não gera grandes problemas, porém o risco maior é para as gestantes. Então vamos saber tudo isso agora com o infectologista Amaury Miele. Doutora Amaury, bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado. Doutora Amaury, medo, porque o que é exatamente essa toxoplasmose? Vou contar por que eu falo medo. É porque o meu pai, ele teve diagnóstico de toxoplasmose e perdeu parte da visão. A gente já vai entrar nisso aí. Quero saber o que é a tal da toxoplasmose. Pois é, a toxoplasmose é uma das infecções parasitárias mais frequentes que existem. Há uma estimativa que 80% da população adulta já tenha sido infectada. E não saiba? E só vai saber se fizer um exame sorológico, um exame de sangue, porque boa parte dos pacientes que contraem a toxoplasmose não tem sintomas. Então, é um protozoário? O que é? Um bichinho? É um protozoário que habita principalmente o solo, ele pode ser viável no solo na forma de pequenos ovinhos, e nós nos contaminamos ao ingerir esse tipo de ovinho que vem do solo, diretamente do solo. E aí pode ser, as fontes de contaminação, elas podem ser várias, né? Pode ser várias. Por exemplo, quem trabalha com jardinagem, que está em contato frequente com terra, com qualquer produto que esteja trabalhando. A ingestão de carne crua, esse é um dado importante, porque o gado bovino também pode se infectar e esses ovinhos ficarem presentes na carne desse animal. Certo. Contato com gato. O gato felino, de um modo geral, é um grande transmissor. Ele pode ter nos pelos, ele pode ter ali ao redor da onde ele vive na casa. Pode, essa inclusive, então, contaminação. ficar nos pelos? Pode. Água contaminada pelos ovinhos, verduras contaminadas. Então, a gente fala assim que a toxoplasmose é uma infecção cosmopolita. Ela está no nosso ambiente. O fato de o gato ser um transmissor, porque é o único lugar em que os ovinhos vão se proliferar e vão poder chegar até o ser humano. O fato de ele ser é hospedeiro que chama? É um hospedeiro, né? Hospedeiro intermediário. Intermediário. As pessoas se desfazem, matam os gatos, se desfazem dos gatos. Não é esse o caminho? Não tem justificativa. Até porque o gato normalmente ele não fica doente, ele não vai apresentar nenhum tipo de sintoma, né, relacionado à toxoplasmose, e ele vai ficar portador durante um período de tempo. Depois ele deixa de eliminar pelas fezes. É importante ressaltar que a multiplicação da toxoplasmose, macho e fêmea, acontece no intestino do gato. E ali a fêmea deposita os ovos que saem pelas fezes desse animal. Certo. A gente tem dados de Santa Maria que são, nossa, uma centena de casos, mas ainda não se sabe a causa. Então, obviamente, a gente vai falar de como se cuidar. O doutor falou algumas coisas aqui, né? Questão de água, tem que ter água tratada, cuidar com o trato se você tem gato em casa. Quem carne. lida com jardinagem, por exemplo, usar luvas, lavar muito bem as mãos, né, antes de ingerir qualquer tipo de alimento. Obviamente que esses cuidados de higiene são fundamentais, mas muitas vezes, por exemplo, uma carne mal passada, consumida em qualquer restaurante, você pode se contaminar. Ou seja, não adianta evitar a casa de quem tem gato, que você pode ir no restaurante e estar se contaminando. Exatamente. Doutor, tem sintoma toxoplasmose? Quando dá sintoma, que é uma situação onde o paciente nos procura, ele vai apresentar ínguas no pescoço, a gente chama isso de adenomegalia, né? São a presença de linfonodos, uma febre baixa, uma febre de 38 graus, não mais do que isso, e uma dor de cabeça constante e atípica. Não é aquela dor de cabeça tradicional do dia a dia, é uma dor de cabeça que incomoda o paciente. Isso é quando tem sintoma, porque a maioria não vai ter sintoma. A maioria não. E aí, mesmo quem tem ou não sintoma, quais as consequências de uma toxoplasmose não tratada? Olha, a maioria das pessoas, como vai contrair infecção e vai resolver pela própria imunidade, nós não devemos ter nenhum tipo de repercussão. Mas como você mesmo ressaltou no início da matéria, o grande problema é a gestante. Não para ela, mãe, mas para o bebê. Porque ela pode estar contaminada e a toxoplasmose é um exame que é feito na rotina, no pré-natal, é um exame praticamente obrigatório, todo ginecologista vai pedir no pré-natal. Uma vez que você descubra que essa gestante está com uma infecção ativa, ela tem que ser imediatamente tratada, porque senão teremos consequências para o feto. Mas isso é um achado, novamente eu digo, um achado assintomático. Isso é um achado de um exame laboratorial. Tem que fazer Daí a importância de fazer o exame durante a gestação. E tanto então antes de engravidar, quanto durante a gravidez, isso é perigoso? O ideal seria antes de engravidar, porque você pode saber teu status, né? Se você já tem ou não tem imunidade.
Embora a maioria das mulheres acabam fazendo na sua primeira gestação, naquela primeira visita que ela faz ao ginecologista, em torno da 4ª, 6ª, 8ª semana de gestação. Certo. Aí também, então, não tem como cuidar disso, sem gerar danos ao feto? Eu posso dizer assim, que a toxoplasmose tem 2 repercussões, para a gestante e para o bebê. Uma vez acontecendo no início da gestação, pode haver aborto. O aborto é uma consequência dessa infecção. Agora, o grande risco da toxoplasmose é se a gestante estiver com a forma ativa perto da 14ª semana, que é quando o sistema nervoso da criança está sendo formado. E aí você pode ter o dano para o bebê. Mas o tratamento que nós temos hoje, que é um antibiótico específico, inclusive só é usado para gestante com toxoplasmose, ele consegue, na maioria das vezes, impedir que a infecção passe para o bebê. Perfeito. Doutor, tinha muito mais perguntas, mas nosso tempo acabou. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu acho que fica a dica mesmo é cuidar realmente desses hábitos, né, para que não haja essa contaminação. E principalmente a mulher fazer o exame, quando já tem uma pretensão de ser mãe, fazer o teste para saber se já não entrou em contato. Perfeito. Doutora Maria, obrigada por estar aqui com a gente, pelas dicas, pelas informações. Muito bem, vamos encerrar nosso Ver Mais por aqui. Nossa semana está só começando, amanhã, quarta-feira, tem muito mais para você. Vamos falar de moda com Ana Rutkowski, então você está convidado para participar com a gente. Até amanhã.